Último comentário que eu vi essa semana também. Né? É um tema que eu acho que nós não tivemos a oportunidade de abordar aqui. Vi uma matéria no site do PSTU sobre a prostituição, onde eles propõem, porque a esquerda hoje em dia é chave de cadeia mesmo, né? Propõe proibir a prostituição. E aí eles falam o seguinte, que na Suécia a prostituição era... Olha o raciocínio do tecnocrata trotskista. Acho que é Suécia que ele fala. Na Suécia a prostituição era livre, proibiram, diminuiu. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. O problema o que é? Diminuir a prostituição. Se para diminuir a prostituição você tem que mandar um monte de gente na cadeia, você manda. Agora, eu não sei o que acontece na Suécia, não tem estatística nem nada, mas eu acho difícil de acreditar que a Suécia conseguiu acabar com a prostituição ou diminuir drasticamente a prostituição simplesmente porque é proibido. Porque a prostituição é proibida no mundo inteiro. E ela nunca deixou de crescer. Né? Inclusive quando tem, em determinadas situações que não tem crise econômica, ela também aumenta. É uma coisa bastante grande. Todo mundo sabe que a prostituição é um mal que surge da própria organização social. Proibir a prostituição é a mesma coisa que proibir as drogas. É só para aumentar a repressão. A droga, por exemplo, cocaína no Brasil é proibida. Mas o pessoal consome até no Congresso Nacional, pô. Não, e tem o caso do helicoca, né? Não pode, segundo o juiz, né, nesse país tão democrático, você não pode falar helicoca. Tem que falar outra coisa, você fala cocainocóptero. Agora, a proibição no Brasil diminuiu o consumo de cocaína? Nunca ninguém me disse isso daí. O pessoal deveria assistir, na falta de livros e de coisa mais intelectual, o pessoal deveria assistir essa série aí, Narcos, né? Agora entrou a terceira temporada, que mostra que os norte-americanos se interessaram por proibir a cocaína porque a transferência de dinheiro dos Estados Unidos para a Colômbia era muito grande, por causa do Pablo Escobar. Eles falam abertamente isso daí. À medida que a cocaína seja produzida nos Estados Unidos, o dinheiro não saia de lá e vá para outros países, foi o que aconteceu com a maconha, né? Eles começaram com a repressão à maconha, uma repressão danada. Então, você tinha a impressão, os loucos da época, né, o louco de classe média normal, ele olhava e achava que a maconha era assim, a coisa mais perigosa que tinha no mundo, né? Hoje toda a classe média quer a liberação da maconha, quer fumar uma maconhazinha no aniversário das crianças e tal. Por que tanta repressão? Porque os Estados Unidos não tinham a plantação de maconha. A hora que eles começaram a ter a sua própria plantação de maconha, a maconha deixou de ser tão perigosa assim. Agora é a cocaína. Cocaína é que nem petróleo, né? Essa é uma coisa que os moralistas não entendem. O grande problema da cocaína, o que é? É que os Estados Unidos estão comprando cocaína numa escala maior do que o petróleo, a preços altíssimos. Esse aqui é o X do problema. Bom, então nós temos aí a proibição da prostituição. A proibição da prostituição, que é uma medida muito moral, porque, logicamente, nós temos que ser contra a prostituição e tudo mais. Ela vai beneficiar a prostituta? Não. Ela só vai criar, para a prostituta, que vai continuar existindo, condições cada vez piores, né, de vida. Se fosse que nem a Holanda, onde a prostituição é legal, onde a mulher tem atendimento de saúde, tem a coisa feita de uma maneira que não é tão perigosa. Sempre é uma atividade perigosa. Que não é tão perigosa, onde a pessoa não precisa ser explorada, né, por uma outra pessoa e tudo mais, seria melhor para a prostituta. Que é em quem nós temos que pensar. Em nome de acabar com a prostituição, a gente cria uma situação difícil para as prostitutas. Né? E até o argumento absurdo de que, se você legaliza a prostituição, você está legalizando alguma coisa que é errada. Não, o fato é errada. Mas o fato de ser proibido não quer dizer que ela vai acabar. É melhor legalizar, porque assim a prostituta, que é a grande vítima da prostituição, é a prostituta, é ou não é?
ela pelo menos ela fica numa situação melhor. E a prostituição não vai acabar. Pode chamar um congresso da ONU aí, discutir que tem que acabar com a prostituição, não vai acabar. É a mesma coisa que proibir a bebida alcoólica. Nos Estados Unidos eles tentaram proibir a bebida alcoólica. Eles estão tentando proibir de novo no mundo inteiro a bebida alcoólica devagarinho, né? A única coisa que eles conseguiram foi criar o Al Capone em Chicago, com a proibição. O resultado foi o Al Capone. Quer dizer, beber não é bom, não é moral, é antirreligioso. Mas na hora que você proíbe a bebida, aparece o Al Capone. Então o que adianta proibir? Não é porque você acha que é bonito que o que você está fazendo resolve o problema ou ajuda alguém ou alguma coisa. Né? Por isso que o PCO, nesse sentido, não tem essas vacilações. Nós somos contra o uso de drogas, por filosofia. Mas nós somos a favor da liberação de todas as drogas. Por quê? Porque não liberar significa botar a polícia como agente principal, polícia, judiciário, etc. e tal. Nós somos a favor da legalização da prostituição. Tem que ser uma atividade legal. Nós somos a favor da legalização do jogo. O jogo é bom? Não, é bom. Quanta gente não foi destruída por vício de jogo, etc. e tal. Mas também o jogo existe no Brasil. O Brasil deve ser o país com o maior número de cassinos clandestinos, né, do mundo inteiro. Eu aprendi isso daí quando eu era moleque ainda, né, devia ter uns 13, 14 anos. Aí alguém chegou e falou assim, precisa avisar o seu avô que está acontecendo alguma coisa, né? Então vai nesse endereço aqui, que ele está lá. Aí eu fui, bati na porta, abri uma janelinha assim, né? Daí eu falei assim, não, eu queria falar com fulano e tal, o neto dele e tal. Aí eu olhei dentro, o pessoal tudo lá jogando carta e tal. Tem milhares de cassinos clandestinos, mas o jogo é proibido, né? É a moral e os bons costumes, a força, né? A sociedade capitalista, ela cria o drogado, a prostituta, o viciado no jogo. Ela cria todas essas... São deformações sociais. Um trotskista, na PSTU se considera trotskista, vamos conceder que seja assim. Achar que a polícia e a justiça do Sérgio Moro, Janot e Dallagnol vai resolver o problema da prostituição é uma coisa assim que você não sabe se você chora, fica com pena da pessoa que falou isso daí, ou se você ri ou faz tudo ao mesmo tempo. É absolutamente ridículo.